Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adão, esse é o Gira Trinco, esse é o 75º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira. Esse livro aqui é de 2024, um lançamento da Companhia das Letras, e ele vai contar a história da Virgínia, uma advogada de sucesso lá de São Paulo, que ela vai começar a namorar um argentino que ela conheceu num bar, e esse relacionamento vai ser tóxico, e a gente vai basicamente ver a construção da toxicidade desse negócio. A gente vai acompanhar basicamente tudo que faz desse relacionamento algo que é muito difícil de você sair e muito difícil de você ficar. Então ela não sabe muito bem o que fazer. Ela tem uma rede de apoio muito boa, que é a família dela e as amigas dela, mas mesmo assim, mesmo ciente das coisas que estão acontecendo, ela não é ingênua, ela é uma personagem que está entendendo a situação. Não é simples, então a gente vai ter essa complexidade bem tratada aqui. Esse é um livro que pra mim começa na capa que é uma pintura da Manuela Navas, uma artista muito interessante. Ela tem outras capas, inclusive, aí no mercado. E é um livro que tem essa capa, mas que não foi uma capa encomendada, mesmo que combine muito com o conteúdo do livro. E como que eu sei que ela não foi encomendada? Porque a Companhia das Letras chamou alguns influencers de literatura para ter um bate-papo com a Giovanna Vieira, com a autora do livro. E lá alguém comentou da capa, e aí a gente descobriu essa informação. E eu vou falar de outros aspectos também que foram discutidos nessa conversa com a Giovanna. Aberto o livro, a gente vai ter uma dedicatória que é assim, abre aspas: para Joaquim Bento e nosso tempo, urgente sacrificado. E eu achei muito boa essa dedicatória, já fiquei assustado assim, porque ela parece ser muito poesia, são versos muito bonitos. E durante o livro, na leitura, eu fui descobrindo que tinham inserções de poesia nele também, alternando com a prosa. E depois eu descobri que a Giovanna já tem um livro de poemas publicado, que é o Deserto Sozinha, que eu tô muito curioso para ler, porque eu gostei muito desse aspecto poético da obra. E continuando a leitura, você vai encontrar capítulos muito pequenos, capítulos realmente minúsculos, assim, 2, 3 páginas, uma página às vezes, e são capítulos que fazem sentido aqui, são fragmentos que vão conectando a história e que não são um artifício que normalmente eu vejo na literatura, de alguém que não quer aprofundar as coisas e só quer escrever um livro rápido, assim, e quer para ser lido rápido também. Mas aqui os fragmentos fazem muito sentido porque você vai alternando entre o passado, o presente, é uma coisa que tem uns respiros também. É muito legal o jeito que essa história é construída, porque as personagens também são muito complexas e elas têm características muito específicas, assim. São características que você não vê normalmente na literatura, ou às vezes você pode até ver, mas aí elas são o foco da narrativa. A gente vai ter aqui, por exemplo, a síndrome de Munchausen por procuração, coisa que é muito complicada de lidar, mas é colocado aqui como um aspecto meio banal, assim. Tá presente, mas você não vai desenvolver aquilo, e faz muito sentido. Eu ficava pensando assim, nossa, que personagens são essas? Como que a Giovanna pensou nisso tudo? E mais do que isso, como ela conectou essas coisas todas, como que elas dialogam nesse universo, e mostra que o livro é muito bem trabalhado. É um livro que realmente eu achei muito bem escrito, dá até um pouco de medo, pra ser honesto. Mas o livro vai ter muitas referências, várias muito interessantes. Os títulos dos capítulos são várias referências, eu ainda vou falar de um título de capítulo aqui. Mas eu acho que o livro tem referências que são muito específicas de uma época. Eu acho que o livro vai ter uma questão que eu até falei com a Giovanna nesse bate-papo, que é uma coisa de envelhecer um pouco mal. E por que eu falo isso? Você conhecer o show da Xuxa é uma coisa, mas você entender o que ele realmente significava, o quão estrondoso era o sucesso da Xuxa, é uma coisa que vai se perdendo com o tempo. Gente com 18 anos atualmente não conhece. Se a porra do Davi do BBB não conhecia a Fernanda Montenegro, ou a Débora Seco, ou a Juliette, que era do BBB, assim, obviamente coisas que são referências mais antigas não vão ser captáveis por uma nova geração de leitores, e tudo bem também. Eu não acho que isso é exatamente um problema do livro, e eu falo isso como alguém que leu e que pegou praticamente todas as referências. Tem muita coisa de música, tem muita coisa da cultura brasileira, assim, mas é difícil prever como que ele vai ser lido daqui a um tempo, porque
realmente não dá pra saber se essas coisas, essas informações que você vai retendo meio naturalmente, se elas são essenciais ou não. Eu acho isso muito complicado na literatura, assim. Os grandes clássicos às vezes vão ter referências muito específicas e você fica assim, o que que é isso? O que que significa? Isso era pra conectar de algum jeito que eu não tô entendendo, mas a gente vai lendo e a gente vai tentando entender o que dá pra entender também. Não é um defeito do livro, mas eu queria pontuar esse ponto. Pontuar esse ponto é ótimo. Mas no meio dessas coisas todas, eu também me senti como uma adolescente que fica marcando as citações do livro, porque eu gostei de muitas frases dele, assim. Inclusive tem uma delas que eu quero tatuar, eu acho. E as que eu mais gostei, que eu vou citar aqui, são: a gente também é o que poderia ser, o que parece um pouco aquele meme da Débora Seco, mas na verdade, pra mim, eu gostei muito dessa ideia da gente ser as possibilidades do que a gente gostaria de ter sido, assim, essas coisas que a gente fica remoendo, a gente também é um pouco isso. E bateu em mim quando eu li essa frase na hora. Tem outra que era um título de capítulo que eu entendi que é um provérbio queniano pela minha pesquisa, que eu acho que eu vou tatuar esse aqui, que é: quem não sabe dançar, culpa o chão. Porque eu achei muito bem colocado, assim, muito bem assimilada a informação de que você não saber se movimentar na vida, você não saber curtir a vida, você não saber gostar dos momentos bons, você vai culpar aquilo que tá te sustentando, assim, aquilo que te dá firmeza. Eu achei tudo muito, uma metáfora perfeita, assim, muito bem resumido. Achei muito legal. E a terceira coisa que eu anotei aqui, obviamente vai ser a frase do livro. Eu sinto que eu vou ver isso muito ainda quando o livro for mais consumido, as pessoas postarem sobre ele. Com certeza eu vou enjoar disso aqui, mas por enquanto eu tô gostando, que é, abre aspas, amar é menos se encontrar com o outro e mais não se perder de si. Eu sinto que vários perfis grandes ainda vão postar essa frase, assim, eu tenho certeza de que eu vou ver isso no Instagram, mas eu também gostei muito quando eu li e faz muito sentido com a história. No mais, esse livro é uma cebola de traumas e a gente vai vendo as camadas do que é esse relacionamento abusivo. A gente sabe que essas coisas são difíceis e é muito difícil escrever a complexidade de um relacionamento abusivo porque ele tem muitas idas e vindas. Você nota que o veneno tá se espalhando assim, mas você acha que aquilo tem algum contorno, que tem como você desviar daquilo, que tem como você consertar aquilo. Mas o veneno vai indo, a carne vai apodrecendo, vai necrosando, você vai vendo a coisa perdendo controle e você não sabe como sair daquilo. É um livro que mostra isso de um jeito muito interessante. A Virginia é uma pessoa que tem uma rede de apoio ali, né, como eu já falei, e mesmo assim ela não consegue entender direito o que ela quer, o que ela não quer, o que ela aguenta, o que ela não aguenta, e é muito legal como isso é trabalhado. O livro vai construir isso muito bem. E eu acho que a questão mais interessante do livro, pra mim, é a pergunta: qual o limite do outro? Qual o limite pra mim do que eu aguento das limitações que a outra pessoa vai apresentar? Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as coisas que não vai conseguir lidar bem, mas eu sou obrigado a lidar com aquilo? É difícil responder, porque eu acho que muita gente fala assim: isso não é responsabilidade sua. Mas você tem que lidar, tipo, senão você vai viver numa ilha, né? Você vai ser uma ilha. E essa coisa não é simples, você saber o que você realmente está disposto a entender, o que você está disposto a se anular também nisso, assim. É muito complicado você saber qual o limite disso, porque obviamente isso não é uma coisa rígida, assim, você nunca vai enxergar esse limite, mas num relacionamento abusivo fica ainda mais difícil, porque tem uma memória de quando aquilo foi bom, existem os momentos em que aquilo é agradável, mas as violências, elas são algo que vão te minando a autoestima e você não sabe mais lidar, você não sabe o que você tá fazendo, assim, se você tem alguma preferência, se você tá se respeitando, é muito complicado. E por tratar desse assunto, é natural que o livro te deixe muito desconfortável. É um livro que te deixa aflito, mas não é uma coisa tipo filme de terror ou filme de suspense. É um outro tipo de angústia que você vai vendo a situação desenrolando e você vai ficando com raiva das pessoas que aquilo tá acontecendo. Você sabe que você não tá vivendo aquela vida, mas você fica assim, meu Deus, querendo balançar a pessoa, igual as amigas dela meio que ficam também. Mas é um livro que também vai ter umas coisas divertidas, é um livro que tem um alívio cômico ali, ele tem outros tipos de alívio também, ele tem uma boa gama de emoções que ele apresenta, mesmo sendo um livro pequeno.
E esse é um livro também de alguém que eu vejo que sabe brigar, compra a briga e se garante no soco. E esse é o prêmio que você recebe, esse tipo de obra é o que você ganha quando você entende que não dá pra você viver de fugir de conflitos, que você tem que atravessar as coisas, atravessar o inferno pra ver o que tem do outro lado, pra realmente se curar, pra realmente conseguir digerir as coisas e não viver de possibilidades. É um livro que mostra muito essa trajetória e eu acho muito bonito o que ele traz pra gente de ensinamentos também. Eu acho que é um livro que eu aprendi com ele. A Luciana Aparecida, inclusive, aqui no final do livro, ela vai falar assim, abre aspas, Virgínia Mordida é uma urgência, um alerta, um ebó. Pra quem não sabe o que é ebó, eu vou ler uma definição que eu achei aqui que é bem simples, abre aspas também. A palavra ebó vem do idioma Yorubá e significa oferenda, sacrifício ou troca de elementos com os orixás. O principal objetivo do ebó é transformar ou equilibrar dificuldades, seja na saúde, trabalho, família, amor, justiça ou em outras situações da vida. Para os Yorubás, tudo que é realizado como trabalho ou oferenda aos orixás é chamado de ebó. Eu achei essa definição muito bonita e resume muito bem o livro. Se você me perguntar se eu gostei de Virgínia Mordida, eu vou falar que eu adorei. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar que eu recomendo demais. É uma pessoa que eu quero muito ver o que vai publicar no futuro. Eu estou muito curioso. E pela primeira vez nos vídeos extras, eu vou falar de spoilers do livro, porque faz sentido aqui. Eu acho que é necessário. Eu quero falar algumas coisas. Pra quem não quiser receber spoilers, o vídeo acaba aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. Te peço pra curtir o vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. E é isso por hoje. Pra quem for ficar até aqui, vamos comigo quem for continuar. Na página 95 do livro começa um capítulo que se chama Nosso Sonho Não Vai Terminar, que eu fui começando a ler assim, despretensiosamente, continuando a ler o livro, mas esse capítulo pra mim é um poema capítulo, que vai contar a história da mãe da Virgínia, que é a história, na verdade, do relacionamento que ela teve com o pai, um relacionamento muito curto. O pai da Virgínia é alguém que fugiu depois, assim, que nunca pegou ela pra criar. Mas é uma história muito legal de abandono, não no sentido de divertido, né? Mas uma história muito bem contada, de um jeito muito bonito. E é uma coisa que acontece muito naturalmente. Muitas pessoas no Brasil não têm um pai, não têm um registro disso, inclusive. Mas aqui eu achei muito delicado. É o tipo de coisa que eu queria ler, mas assim, não quero estragar essa surpresa pra ninguém, nem nos spoilers, de verdade. Eu acho que é uma coisa que é muito preciosa, assim, talvez é o meu capítulo favorito do livro. É uma história que a mãe dela se constrói ali como personagem de um jeito muito legal. E o próximo tópico que eu tenho pra falar sobre é uma carta que a Virgínia vai receber da mãe por e-mail e que, na verdade, eu ainda tenho um pouco de dúvida do que eu acho dessa carta. Vendo a filha no meio de um relacionamento tóxico com um cara que a mãe mesma odiava, ela mandou esse e-mail porque a Virgínia tava meio inacessível, assim. O celular dela tinha sido hackeado, o namorado via tudo que ela recebia, todas as mensagens, ligações. Era basicamente um celular clonado, assim, pelo que eu entendi. E aí, no livro, ela vai receber esse e-mail da mãe de uma forma meio clandestina, e esse e-mail vai ser uma carta que vai ter muitas coisas pesadas, assim, muitas coisas profundas, que é difícil que uma mãe tenha essa troca com a filha. Eu acho que parte da carta faz muito sentido, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não consigo ver essa mãe mandando tão naturalmente algumas coisas, porque é uma conversa muito complicada. No bate-papo com a Giovanna, eu perguntei dessa carta e ela falou que era uma carta que realmente precisava ser por e-mail, porque pessoalmente essa conversa não iria acontecer, e isso eu botei muita fé. Mas mesmo sendo por e-mail, você não tá deixando de falar algumas coisas. E eu fiquei assim, eu vejo a mãe como uma pessoa de atitude, assim, uma pessoa com um caráter forte, alguém que realmente teve que batalhar muito na vida. O livro mostra isso, mas não sei, eu fiquei meio... Ai, Jesus, ela falaria isso tudo mesmo? Que coragem, assim, muita coragem. E meio do nada, assim, tal, sabendo que a filha não estava muito bem, mas mesmo assim, são palavras muito difíceis de serem colocadas e serem ditas, mesmo que virtualmente. Então eu fico com essa dúvida se a carta me é um pouco inverossímil ou não, porque ela é muito pesada, assim, mas eu amei a carta, mesmo que
parte de mim fale assim, eu não sei se ela mandaria de verdade não, mas tudo bem também. E a última coisa que eu tenho pra falar no vídeo é sobre o final do livro, porque a Virginia vai sair desse relacionamento, ela não vai terminar com ele que vai terminar com ela, ele vai falar que tá cansado daquilo, que ela não apoia ele faz o drama todo dele, chato pra caralho. Nossa senhora, que homem insuportável. Mas é um livro que vai terminar de um jeito que eu achei um pouco, não previsível, eu acho que foi legal o jeito que aconteceu, mas é um jeito que eu sinto que eu já vi na mídia de alguma forma. E aí vamos lá. Eu sinto que eu já vi algo do tipo em Euphoria, na segunda temporada, essa questão de um teatro. Acontece um teatro que as amigas dela organizam sobre o relacionamento abusivo que a Virginia teve. E nesse teatro que repete a vida dela, assim, que eu vi essa coisa de Euphoria. Mas o que acontece no teatro é uma repetição de mortes desse Henry, desse namorado, desse marido, que é uma pessoa abusiva. Ou seja, a gente vai ter uma repetição de assassinatos dessa pessoa, diferentes versões dessa pessoa morrendo para matar mesmo ele na vida real, assim, para realmente a Virginia ter uma facilidade maior de conseguir lidar com aquilo que aconteceu. O final me lembrou muito o final de I May Destroy You. Estou dando um spoiler de I May Destroy You, mas assim, se você não viu, tá na hora, porque é muito boa essa série, que é sobre um caso de abuso, é um caso de estupro que a própria roteirista sofreu, a criadora da série, e para lidar com isso ela fez essa série, ela fez essa arte, essa expressão artística, em que no final ela vai basicamente mostrar diferentes finais possíveis para a história que ela criou. E o que ela quer simbolizar ali é que você vai revisitar aquela história várias vezes e você vai pensar tudo que poderia ter acontecido de diferente até você realmente entender que não tem como mudar o passado, mas que você vai aceitar ele de alguma forma e vai seguir em frente, e que aquela pessoa vai deixar de ser relevante para você porque você vai ter conseguido se reestruturar. O final de Virgínia Mordida é muito isso. E quando eu li, eu falei, nossa, parece que foi inspirado em I May Destroy You, assim. Essa questão do teatro, Euphoria, com esses finais que vai se matando de novo, parecia muito. E eu perguntei pra Giovanna, você assistiu essa série? Você fez baseado nisso? O final sempre foi esse? Porque eu fiquei com essa dúvida. Existiam outras versões do final do livro? E ela falou assim, eu assisti o I May Destroy You depois, mas é uma grande referência pra mim. Eu fiquei, gente, como pode? Eu fiquei de cara, porque pra mim era muito parecido, mas talvez isso só mostre que traumas têm que ser revividos e têm que ser realmente estudados ali. Você realmente tem que entender o que aconteceu com você pra você conseguir processar aquilo. E essa morte, esses assassinatos dessa pessoa que te traumatizou são necessários para você conseguir seguir em frente e depois viver o luto daquilo, mas já com uma perspectiva diferente. Essa foi a viagem que eu tive. Eu acabei de falar muitas palavras, eu nem sei se fez tanto sentido. Mas eu digo isso também do final porque eu queria uma coisa um pouquinho diferente. Eu sinto que eu acabei de ler o livro e fiquei assim, eu já vi esse final em outro lugar. Mas tudo bem também, sabe? Não, eu acho que esse livro foi um dos mais difíceis do canal para trazer defeitos reais. Eu acho que esse livro tá muito fechado. A parte de mim queria ver talvez coisas um pouco mais explosivas, assim, um pouco menos controladas. Talvez seja a minha única crítica real a esse livro, porque ele é muito bem trabalhado. Eu vou repetir isso várias vezes. Esse livro aqui, ele tem um desenvolvimento dele que é realmente admirável. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.